De agosto, segunda-feira, vamos começar mais uma aulinha com as graças de Deus, né? Então vamos lá, língua portuguesa. A tia colocou hoje uma materinha nova, né? Tá falando sobre gênero do substantivo. O que é gênero do substantivo? A tia só não colocou gênero aí, mas tá só substantivo. Mas o que é gênero do substantivo? É masculino e feminino, né? Aí eu coloquei exemplos aí, ó. Masculino, o cantor. Do outro lado eu coloquei o feminino dele, que é a cantora. Notem que a gente usa os artigos. Lembra que a tia deu aquela aulinha dos artigos? Lembra? Artigo definido. O, a, os e as. E os indefinidos. Uma, uns e umas. Nós vamos usar agora para poder definir o que é feminino e o que é masculino também, tá? Na hora de montar uma frase, por exemplo, a gente tem que usar o artigo. Então, olha só, eu posso falar o cantor no masculino ou a cantora no feminino. Como também eu posso usar outros artigos, um cantor ou uma cantora, ou uns cantores ou umas cantoras. Aí eu também estou usando o que? O plural, tá? Que a gente vai também trabalhar mais com plural depois. Então, olha só, tá falando aí embaixo. Antes dos nomes masculinos, usamos artigos, o, a, né? Desculpa, falei errado, gente. Antes dos nomes masculinos, nós usamos os artigos o, os, um e uns. E antes dos artigos dos nomes femininos, nós usamos os artigos a, as, uma e umas, tá? Pra gente saber se é masculino ou feminino. Aí embaixo tem uma atividade. Alguns substantivos femininos são diferentes da forma masculina. Porque, assim, quando é parecido, é muito fácil. Por exemplo, professor, professora, cantor, cantora. Mas nem sempre é parecido assim. Por exemplo, ó, no dever de baixo aí, na parte, começa com masculino. Vocês vão, as sílabas estão espalhadas. Vocês vão montar a palavrinha, que vai ser cavalo. Do outro lado, vai ter o feminino de cavalo. Vocês vão achar também, tá emboladinho aí a sílaba, mas que vai dar o quê? Égua. Perceberam que o feminino de cavalo é bem diferente da palavra cavalo? Eu não posso dizer que eu não posso falar cavala, né? Então, o feminino de cavalo é égua. O de baixo aí, a palavrinha que vai formar vai ser galo. Eu não posso falar que o feminino de galo é gala. Não é gala, é galinha, tá? Vocês vão colocar galinha do outro lado. E o de baixo aí vai formar a palavra padrinho. Eu não posso dizer que o feminino de padrinho é padrinha, não é padrinha. Então é diferente, é madrinha, tá? Então vai ficar cavalo, égua, galo, galinha e padrinho, madrinha, tá? Alguns têm na hora de passar para o feminino, ele fica a palavra um pouco diferente. Então, nessa segunda folha aqui, a tia colocou alguns exemplos, tá? Tá assim, ó, veja alguns exemplos das palavras masculino e no feminino. Então, eu vou falar o masculino e feminino, tá? Ó, menino, menina, idoso, idosa, esposo, esposa, herói, heroína, genro, nora, boi, vaca, zangão, abelha, galo, galinha, leão, leoa, bode, cabra, poeta, poetisa. Então, a tia colocou alguns exemplos aí de masculino e feminino, tá? Aí tá assim, copie o texto, mas alterando o gênero das palavras sublinhadas. O que é gênero? Masculino e feminino, né? No texto, a tia colocou tudo no masculino. Vocês vão passar para o feminino, tá? O textinho é pequenininho, tá assim, ó. O boneco marrom, que é o título. Um boneco muito estranho, todo feito de chocolate. Era um boneco marrom que adorava bombom. Então, a tia grifou aí, as palavrinhas que estão grifadas, elas estão no masculino. Vocês vão passar para o feminino. Como que vai ficar? Vai ficar o título, a boneca marrom, tá? E depois, uma boneca muito estranha, toda feita de chocolate. Era uma boneca marrom que adorava bombom. Então, vocês só vão trocar o que está grifado. Então, vocês vão apenas passar para o feminino, tá bom? O que está grifado. Agora vamos para a geografia. De onde vem a madeira? Os seres humanos retiram
matéria-prima da natureza para diversas finalidades. Um exemplo é a madeira das árvores, recurso muito utilizado no Brasil. Em 2015, a maior parte da madeira utilizada veio de florestas plantadas. O cultivo de árvores é chamado de silvicultura e é uma alternativa ao corte de árvores nativas. Então, assim, gente, antigamente cortava-se muitas árvores nativas e isso ia acabando, ia desmatando. Então, assim, de 2015 para cá, a pessoa que tiver que cortar a árvore para poder fazer cama de madeira, porta de madeira, tudo que for fazer de madeira, eles têm que plantar aquela floresta de árvores para depois cortar e fazer, né, usar aquilo como matéria-prima. Porque aí nunca vai acabar. Se só cortar e não plantar, uma hora vai acabar, né? Por isso que agora tem essa silvicultura, que é para isso. As pessoas, eles plantam para depois ir lá cortar e fazer os móveis, as coisas que tem que fazer com a madeira, né? O papel também, essa folha de papel na minha mão aqui é feita da madeira também, tá? Da celulose da madeira. Então, existem algumas organizações que conferem como a madeira foi obtida, oferecendo um selo que garante para que os consumidores que a madeira tem uma origem legal. O que é origem legal? É o que eu acabei de falar, que ela foi plantada propriamente para fazer esse corte e fazer essas coisas com a madeira, usar como matéria-prima. Ela não foi uma árvore nativa, que só foi lá, tirou e largou para lá. Não. Uma floresta que é plantada para isso, né? E permitido por lei. Assim, quando compramos um móvel, né, uma cama, uma cadeira de madeira, em uma loja, podemos saber se estamos ou não colaborando para o desmatamento da floresta natural. Então, assim, quando a gente compra algum móvel, a gente pode se perguntar à pessoa que está vendendo, essa madeira aqui é uma madeira legal, ela tem um selo que é feito da silvicultura, que é aquela floresta que é plantada para isso. Então a gente também, se for comprar uma madeira de pessoa que faz de qualquer maneira, que vai lá, corta qualquer árvore, não replanta, aí a gente está contribuindo para o desmatamento, né? A gente não é que a gente não pode comprar móvel, pode comprar, mas a gente também pode perguntar se tem um selo legal, tá certo? Aí tem a outra partezinha aí, a recuperação de matas e florestas. Atualmente, grande parte das paisagens de superfície do planeta está bastante alterada pelos seres humanos. Por quê? Porque eles construíram cidades, rodovias, usinas, plantações, pastagens e muitos outros elementos construídos ao longo do tempo. E isso faz o quê? Modifica a paisagem. O desmatamento causa sérios prejuízos ao meio ambiente. Por meio dele, ocorre a perda da diversidade de animais e plantas. O que é diversidade? Várias espécies de plantas, várias espécies de animais ficam, se tiver desmatamento, eles vão para outro lugar, não tem para onde ficar, ou morrem, né? Que não tem onde comer. E o solo também degrada. Se tirar as tuas plantas, o solo vai ter erosão. A umidade também do ar diminui, fica aquele ar seco, porque as plantas, ela umidifica, né? Então, se tiver sem planta, fica aquele ar seco. E os rios e os lagos ficam aterrados, tá? Porque com as chuvas, aquela terra que não tem planta, ela vai escorrendo para o rio, então o rio fica aterrado. O ser humano, no entanto, também pode agir para a recuperação e preservar elementos da natureza. Um exemplo da ação humana positiva é o reflorestamento, ou seja, o plantio de árvores para a recuperação das matas. No caso, é a silvicultura que eu acabei de falar lá em cima, tá? Então, o número 1 aí, tá assim, como as paisagens podem ser alteradas pelos seres humanos? Vocês vão ler, tá? E vão completar aí, vão escrever aí, tá? 2. Observe a imagem abaixo e responda. Tá vendo que tem um bichinho aí, tipo que indo embora? Com um saquinho assim, penduradinho, tipo que indo embora. Por que ele tá indo embora? Pode notar, as árvores foram cortadas, ele não tem onde morar. Então, olha só, marque com um X no desmatamento. Então, vamos lá. Perda da diversidade de animais tem a ver com o desmatamento? Sim, vai marcar. Degradação do solo tem a ver com o desmatamento? Tem, vai marcar um X.
Clima frio tem a ver com desmatamento? Não, nada a ver, tá? Chuvas intensas tem a ver com desmatamento? Também não tem a ver. Umidade do ar diminui? Sim, sem a planta, a umidade vai diminuir. Então, vai marcar só o primeiro, o segundo e o último, tá? Que tem a ver com desmatamento. O 3, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso. O primeiro aí, o desmatamento causa sérios prejuízos ao meio ambiente? Verdadeiro, né, gente? O outro, grande parte das paisagens está sendo alterada pelos seres humanos? Sim, é o que está falando no texto lá em cima, verdadeiro. O outro, não podemos comprar móveis para não colaborar com o desmatamento da floresta? Foi isso que eu falei lá em cima, que a gente não pode comprar móveis? Não, a gente pode comprar. Só a gente perguntar se tem um selo, né? Que é exigido por lei, e comprar numa boa, não tem problema, tá? Então esse aí é falso. E o outro, o ser humano não pode agir para recuperar e preservar os elementos da natureza? Tá errado também, falso, porque o ser humano ele pode preservar, se ele quiser ele pode reflorestar, tá bom? Então, geografia é isso aí, tá? Agora vamos para matemática. Vamos falar sobre sólidos geométricos. Também é matéria nova, tá, gente? Bom, você já deve ter estudado no segundo ano sobre figuras planas. Quadrado, retângulo, triângulo, círculo, né? Isso tudo são figuras planas. Que são, que a gente consegue visualizar, tem uma visão bidimensional, né? A gente consegue só visualizar a altura e a largura. Agora nós vamos estudar também sobre sólidos geométricos. Quais são os sólidos geométricos? Nós temos os não poliedros, que são aqueles sólidos que têm uma ou mais superfície curva, que são o quê? A esfera, o cone e o cilindro. E nós temos os poliedros, que eles têm superfícies planas, que a gente tem a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. A tia até trouxe para vocês aqui alguns sólidos geométricos, alguns objetos que se parecem com um sólido geométrico. Por exemplo, dos não poliedros, nós temos a esfera. A tia trouxe uma bolinha. Então, a bola é um objeto que assemelha, né, a um sólido geométrico, que é a esfera. Também dos não poliedros, a tia também trouxe um negocinho que meu filho tem de jogar, se parece com um cone. Tirando essa parte da bolinha aqui, é igual um cone, tá? E um outro sólido geométrico não poliedro é o cilindro. Então a tia também pegou um desodorante que eu uso, que é né? Ele se parece com, tem o formato de um cilindro, tá? Agora dos poliedros, né? Que são as que têm superfície plana. A tia pegou o cubo mágico também do meu filho, tá? É um poliedro chamado cubo, tá? E também peguei uma caixinha do meu desodorante, que se parece com o quê? Com paralelepípedo, tá? E o outro é a pirâmide, que a tia pegou uma espuma e cortou para poder fazer o formato da pirâmide, tá? Agora eu queria que vocês percebessem que essas figuras, esses sólidos geométricos, se a gente pegar uma face deles, por exemplo, se eu pegar face, gente, são esses lados aqui, ó. Cada sólido tem a aresta, face, tem a base, tá? Se eu olhar aqui, cada ladinho aqui é uma face, tá? O encontro de duas faces, ó, esse encontro aqui de duas faces a gente chama de aresta, tá? E o encontro de duas arestas, são essas quinas, a gente chama de vértice, tá bom? E a parte onde apoia, que fica embaixo, é a base. Então, nós temos as faces, as arestas, os vértices e a base, tá?
A tia trouxe esses objetos só para poder demonstrar como que são esses sólidos geométricos. Vamos ler então aí. Número 1. Leia o texto e responda as questões. Sólidos geométricos. Os objetos que nos rodeiam apresentam as mais diversas formas. Podemos encontrar diversos objetos do nosso dia a dia, que lembram sólidos geométricos. Por isso que eu trouxe esses objetos para mostrar para você. Os sólidos geométricos, então, eles se dividem em poliedros, que a gente tem a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. E os não poliedros, que é a esfera, o cilindro e o cone. Também vimos que os sólidos geométricos possuem arestas, vértice, face e base. Então, imagine uma caixa fechada. O que chamamos de face de lado é a face. O encontro de cada face é uma aresta. Os cantos são os vértices, que são o encontro das arestas. E o lado que apoia a caixa é a base. É igual a tia mostrou aqui. Pegou essa caixinha aqui e mostrou, né? Relacione os nomes dos sólidos geométricos destacados no texto com as imagens de objetos do nosso cotidiano. A letra A aí a tia já até respondeu, tá? O dado se parece com o cubo. O dado se parece com isso aqui, ó. Com esse cubo aqui, tá? Letra B. O tijolo se parece com o... Ó, eu dei esse exemplo aqui. Com o... A tia deu esse exemplo aqui falando que parece com paralelepípedo. Então, o tijolo também se parece com paralelepípedo, tá? A casquinha de sorvete, letra C, né? Se parece com o... Lembra que a tia falou que isso aqui é igual a um cone? Que é igual a casquinha de sorvete? Então, a casquinha de sorvete se parece com um cone. Letra D. A latinha de refrigerante se parece com o... A latinha de refrigerante, ela tem mais ou menos o formato disso aqui. Só que ela é um pouquinho menor e mais larguinha aqui embaixo. Mas ela se parece com o cilindro. Virando a página. Letra E. A bola se parece... Esse é muito fácil, né, gente? A bola se parece com a esfera. E a vela colorida, que é essa imagem que está na folha anterior aí, se parece com a pirâmide, tá? 2. Abaixo estão algumas figuras planas, bidimensionais, que a gente só consegue ver, né, pela altura e pela largura. Pinte uns sólidos geométricos tridimensionais. Por que eu chamo o sólido geométrico de tridimensional? Isso aqui se parece com paralelepípedo, né, que é um sólido geométrico. Porque eu consigo ver, além da altura e da largura, eu consigo ver a profundidade, tá? Por isso que ele é tridimensional, né? Que no caso aqui o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide e o cilindro. Com as cores indicadas, as figuras planas que aparecem em uma de suas faces. Então a tia colocou aí algumas imagens de figuras planas, né? Como o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango. Aí vem figuras geométricas planas, né? Que eu já acabei de falar aí. Abaixo, a tia já... Eu vou mostrar o meu que tá prontinho aqui, ó. Tá? Vou mostrar o meu prontinho. O que a tia fez? Esse aqui tá pedindo a face azul desse cubo é uma figura plana, chamada quadrado. Esse aqui é o sólido geométrico. Esse aqui é o sólido geométrico. Se eu pintar uma face do sólido geométrico, tá mandando pintar de azul. Que figura plana que vai formar? Um quadrado, né? Esse aqui tá pedindo para colocar assim. A face verde desse paralelepípedo é uma figura plana chamada de retângulo. Tá vendo esse aqui? Isso aqui é um sólido geométrico chamado paralelepípedo. Se eu pintar uma face dele, no caso aqui de verde, tá mandando pintar, que figura plana que vai formar? Um retângulo, tá? Esse aqui é um sólido chamado pirâmide. Mas aqui tá mandando pintar a face de amarelo, uma face. Aí eu pintei, ó. Que figura plana que formou? Um triângulo. Esse daqui é um cilindro, sólido geométrico. Tá mandando pintar de rosa uma face. Pintei essa face lateral. Que figura plana que formou? Um círculo. Tá vendo? Então é assim, os sólidos geométricos nós conseguimos ver numa visão tridimensional. Já as figuras planas, nós só conseguimos ver bidimensional, tá?
Agora vamos de ensino religioso. Responsabilidades. A tia pegou esse título e fez um acróstico. O que é um acróstico? É pegar a palavra, colocar toda na vertical e formar novas palavras com ela, ou novas frases, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, responsabilidade. Daqui eu formei novas frases. Vamos ler? Respeitar os direitos de todos os seres humanos e aceitar o que for necessário. Superar os obstáculos sem arrogância. O que é arrogância? É aquela criança, gente, vou dar um exemplo de vocês, crianças, tá? Aquela criança que faz birra. Se a mãe chama para tomar banho, grita, fala que não quer, a gente tem que, são coisas que a gente sabe que tem que fazer. Então a gente tem que ir lá e obedecer a mamãe, tá? Não ser arrogante. Participar com parceria e cooperação. Ser amigo do outro, do coleguinha, tá? De ajudar as pessoas, tá? Oferecer o melhor da sua capacidade. Não perder tempo e promover a mudança necessária. Satisfação por contribuir significativamente. Atenção particular em benefício de todos. Bastante consciência no exercício da cidadania. O que é isso, gente? Na sala de aula, por exemplo, não jogar lixo no chão. Por quê? Você vai estar o quê? Você vai estar dando mais trabalho à faxineira da escola. A hora que acaba de comer, o que a tia lá pede? Que leve o pratinho até lá no murinho, que fica mais fácil para a tia já lavar. Não deixar na mesa. Se cada um fizer a sua parte, tudo fica muito melhor, tá? Isso que é da cidadania, cada um fazendo a sua parte. Integridade e sentimento de propósito. Lutar pelo bem-estar social. Ideal de um grupo, colaboração é essencial. Colaborar com a mãe em casa, colaborar com a professora, né? Desempenhar consciente seu papel de cidadão, que eu acabei de falar lá em cima. Agir sem discriminação. Não pode haver discriminação nenhuma, nem na sala de aula e nem em casa, tá? De nada, de cor, de nada, tá bom? Se o coleguinha é de cor diferente da sua, não tem problema. Se o coleguinha é mais gordinho que você ou mais magrinho que você, não tem problema. Isso aí são pessoas... Nós somos diferentes, tá? E o que mais? Deveres sempre cumpridos com fidelidade. Deveres sempre cumpridos, vamos colocar aí. Dever que a tia passa, né? Tô falando da parte de estudar. Tem também os deveres domésticos, que às vezes a mamãe pede ajuda, a gente também tem que colaborar, tá? E envolver-se com parceria na atividade do grupo, né? Se a tia dá um dever para poder fazer em grupo, vocês têm que todo mundo participar para poder contribuir. Então, agora a atividade. Consultando o texto acima, complete as lacunas com vogais, formando palavras que indiquem ações que são praticadas por pessoas responsáveis. Vou mostrar o meu prontinho aqui como que ficou, tá? Ó, eu completei com vogais, tá? Vamos ver se vai dar para vocês verem. Eu completei com vogais, tá? Então, olha as palavrinhas que formaram aí. Fazer parcerias, participar, contribuir, lutar pelo bem e exercer cidadania, tá? Então, ó, ficamos por aí. Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia no grupo, tá? Antes de falar a folhinha de artes, a tia quer mostrar para vocês, né? Falar para vocês o que é lenda, tá? Lenda é uma narrativa fantasiosa que é passada de geração em geração, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. Então são histórias que a gente escuta desde criança, tá? História do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça e de outras lendas mais, tá? Nós vamos falar agora do Saci Pererê, tá joia? São coisas que não existem, mas são contadas, né? Desde os mais antigos até os mais novos, tá certo? Vamos para arte. Folclore. Vamos falar agora sobre o Saci Pererê, tá? Ele adora aprontar. Entra nas casas, apaga a chama dos fogões e faz as pessoas se perderem nas estradas. Pulando em apenas uma perna, teria poderes vindo de um gorro vermelho, como ficar invisível e soltar um assobio que parece vir de lugar nenhum. Tá, gente? Isso aí é uma lenda, tá? Isso é uma lenda do nosso folclore,
daqui. Aí o número 1 tá assim, descreva como é o Saci Pererê. Vocês vão escrever aí como que ele é. Ah, ele é um menino que pula de uma perna só, ele usa um gorro vermelho. Vocês vão escrever do jeito que vocês já viram essa história, tá bom? Já escutaram falar. 2. Cite algumas travessuras do Saci. Eu acabei de ler lá em cima. O que ele faz? Né? O que conta a lenda, tá? Isso é lenda. Apaga a chama dos fogões e faz as pessoas se perderem nas estradas. 3. De onde vêm os poderes do Saci? Vem do gorro dele, do gorro vermelho, tá? 4. O texto Saci Pererê é uma fábula ou é uma lenda? Acabei de falar lá em cima, né? Que é uma lenda. Vocês vão marcar a lenda, tá? A arte é só isso, gente. E vão pintar também o Saci Pererê aqui, tá? Só isso. Agora vamos para a história. A aula de hoje vai ser sobre uma cidade de diferentes culturas, tá? Cada cidade possui uma história, e essa história é de grande importância para as pessoas que nela vivem. São Paulo é uma cidade multicultural. O que é multicultural? Existem várias culturas, né, formadas por diferentes povos ao longo dos 460 anos de história. Entre eles, podemos citar os indígenas, os portugueses, os africanos, os europeus e os migrantes. Quem são esses migrantes? São as pessoas que vieram lá do Nordeste, que eu tô falando, tá? De dentro do Brasil mesmo. O que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos de um povo e de uma região. Ela pode se apresentar por meio da religião, da arte, da culinária, dos costumes, de conhecimentos, entre outros. O Brasil, por ser um país com grande dimensão territorial, o que quer dizer isso? É um país muito grande em relação aos outros países do mundo, é um país que tem muita terra, muita área, tá? E uma população numerosa, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos, índios, apresenta uma grande diversidade cultural do seu povo. Então essa parte de história aqui, gente, tá bem facinho, porque vocês vão escrever o que é cultura, só olhar lá no texto e copiar, tá? 2. São Paulo é uma cidade formada por diferentes povos. Quais são eles? Também tá bem explicadinho lá no texto, vocês vão só copiar aí. E o 3, vocês vão completar com as palavrinhas do quadro. Essas palavrinhas que estão nesse quadrinho aí, que é diversidade, religião, multicultural e costumes, se vocês leem o texto, também vai dar para poder completar aqui, tá? Vocês vão completar a letra A, B e C. Então, história é só isso, tá bom? Agora vamos para as ciências. A reprodução dos animais. Quando são adultos, os animais podem se reproduzir, ou seja, ter filhotes. A maioria dos animais que conhecemos se reproduz por meio da união entre o macho e a fêmea. Os animais podem nascer de diferentes formas. Nós temos 2 tipos aí, tá? De formas. Temos os animais que são ovíparos e temos os vivíparos, tá? Então vamos ver a diferença aí. Os animais que nascem de ovos são chamados de ovíparos, que são as aves e muitos répteis, né? São exemplos. Aqueles que nascem do útero da mãe, da barriga da mãe, são chamados de vivíparos, somos nós, né? Como gato, macaco. Os animais que nascem do útero da mãe também são mamíferos, tá? Então, ó, primeiro aí, tem um macaquinho aí. O útero é o órgão que fica no interior da barriga das fêmeas, dos mamíferos, e abriga filhotes na gestação, tá? Aí vem o número 1. Classifica os animais em ovíparos e vivíparos. Tem um esquilo aí, tá? Aí tá dizendo assim, o filhote fica 45 dias no útero da mãe. Se tá falando que ele fica no útero da mãe, a gente já sabe. Se tá no útero da mãe, ele é o quê? Vivíparo. Então vai escrever aí, tá? Letra B. Gato do mato. Tá dizendo aí que o filhote fica 70 dias no útero da mãe. Se tá falando no útero da mãe, logo ele é o quê? Um vivíparo. Vai escrever aí. E letra C. O carcará, que é essa ave aí. A fêmea bota de 2 a 4 ovos. Se tá falando que põe ovo, eu já sei que é o quê? Um ovíparo. Então, vocês vão escrever aí, tá? A letra A e B é vivíparo
E a letra C, ovíparo. Por hoje, ciências é isso.